pessoal. Boa tarde para todos, para todas. É com muita alegria que nós recebemos o convite para estar com vocês nessa tarde, dentro do espaço virtual do Grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, casa que reputo como a casa do meu coração, pois os primeiros passos em Espiritismo eu fui acolhido nesse espaço, nessa casa tão querida, situada na rua Aquiles Lobo, número 52, no bairro Floresta, na cidade natal, a minha querida Belo Horizonte. Então, estar com vocês é uma honra e também uma oportunidade de mergulhar no passado, sempre ressignificando e trazendo lições para o nosso aprendizado, que é permanente. Então, eu peço a Sheila, a uruguaiana, todos os espíritos que coordenam esse projeto, que nos protejam, que a gente possa estar numa boa sintonia e o nosso encontro ser palatável, ser agradável e a nossa singela contribuição possa favorecer, tocando corações e trazendo esperança, fé, nesse momento tão importante da nossa travessia, nesse cenário da reencarnação. Pois bem, amigos, inicialmente eu gostaria de dizer que é muita responsabilidade a apresentação feita pela coordenação no que remonta a essa abordagem em torno da teoria moral espírita e que ela pode ser um grande diferencial. Bom, no nosso canal Gênesis, que é um portal no YouTube mantido pela nossa casa, a casa que nós fundamos em 2008, a FEAC, Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, nós temos ali mais de 2.000 trabalhos gratuitos, vídeos, estudos doutrinários evangélicos, abordando mediunidade, evolução, com entrevistas, enfim. É um arsenal de bênçãos, reputo assim. Então são 13 anos de trabalho. Então vocês, por certo, vão se deparar, se interessarem em conhecer, uma gama de reflexões com diversos temas, inclusive seminários em torno da teoria moral espírita. Então, nós aceitamos o convite e o que nos também mexeu com as emoções, porque dialoga com as nossas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Quando eu tive a oportunidade de subir essas escadas benditas do Grupo Sheila em 1987, eu fui para uma escola que me deu muitas oportunidades. Escola, hospital, caridade, assistência, enfim. E ali a gente começou a trabalhar nesses horizontes espíritas. Casa que prima pela seriedade, na oferta de muitos cursos, reflexões, grupos, enfim. E nós trabalhamos nessa casa por mais de 10 anos. Posteriormente, fomos para a União Espírita Mineira. Trabalhei na Federativa desde 1995. E nós tivemos, então, sempre um chamado para estudar os princípios básicos. E quando iniciamos, naturalmente, como todo aprendiz, todo filósofo que quando entra para uma escola, ele fica admirado com professores e conteúdos. E, naturalmente, depois daquele ufanismo de um primeiro momento, a gente vai, naturalmente, se adaptando às nossas próprias necessidades, preferências, diante do manancial que é disponibilizado pelos projetos educacionais. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: inicialmente, a trajetória na casa espírita ela é terapêutica e educativa. Sempre. Desde o primeiro contato,
até, quem sabe, o último contato nessa existência. Esse princípio é fundamental porque ele dialoga com a humildade, com a sensibilidade. E como filósofos, ou seja, aprendizes da verdade, necessitados do despertar consciencial, sob o ponto de vista de virtudes, ressignificando valores, em busca da sabedoria, nós nunca nos daremos por satisfeito, porque a acomodação é um grande impedimento para se abrir os portais da revelação. Onde que eu quero chegar? Nós vamos, nos primeiros movimentos do aprendizado, nos deparar com conceitos. Olha, os princípios básicos da doutrina são estes. A primeira revelação, por exemplo, veio com Moisés, a segunda revelação com Jesus, o Espiritismo. E aí a gente vai embrenhando em muitas teorias que se abrem. E eu fui descobrir ao longo do tempo que a gente costuma se deparar com um arsenal de informações que precisam de organização por parte dos educadores, dos facilitadores, principalmente em face à demanda que cada vez espreme mais para dar um bom suco, a nova geração, que vem de um mundo com muitas necessidades rápidas, a cultura do know-how, do aprendizado para dar resultado, esse academicismo ocidental que exige mais de memória e de inteligência, de fixação, para atender provas, concursos, disputando o mercado, enfim. E com isso, nós temos um grande desafio que o Espiritismo, os espíritas, principalmente, movimento espírita, que vale separar espiritismo quanto doutrina e movimento espírita. São outra coisa. Movimento espírita é o movimento dos homens, falível, com muitas necessidades de progresso, de ajustes. O espiritismo, até então, é uma obra irretocável, até que ele seja desautorizado, por exemplo, pela ciência. E esta abordagem de Kardec é extraordinária, a definir a humildade até no que ele nos ofereceu. Certo? Mas a ciência até hoje, na verdade, ela está caminhando em busca do espiritismo. Ela não consegue alcançar, uma vez que quanto mais desenvolvemos o conhecimento, mais vamos perceber o tanto que a doutrina é divina, é gigante, é imperecível nas suas bases. Pois bem, então nós precisamos, primeiramente, no diálogo com aqueles que estão realmente interessados em estudar e dando os primeiros passos, que é o meu caso. Nós precisamos de organizar as abordagens. Nós precisamos de mostrar as teorias mais importantes para que o aprendiz, que, repito, somos todos, não há diferença daquele que está no primeiro dia com aquele que está há décadas. Sob o ponto de vista espiritual, quem está chegando pode ter até mais bagagem. Então você nunca olha para alguém como referência. Você pode buscar preferência, é outra coisa. Olha, aquele tem essa abordagem, eu gosto, o outro nem tanto. Você vai descobrir uma diversidade, mas todos são pesquisadores, são aprendizes. No Espiritismo você não vai encontrar aquela autoridade eclesiástica, aquela referência que é inatacável, pois todos somos seres humanos. Então observem, vai aí o primeiro toque. Despersonalizada é a doutrina espírita. Tanto é verdade que a teoria espírita, por exemplo, Kardec faz um comentário em 1860 que vale trazer para elucidar o que eu quero dizer sobre o Livro dos Espíritos. Se esse livro tem algum mérito, seria presunção dele me glorificar.
Porque a doutrina que ele encerra não é minha criação. Toda a honra do bem que ele faz redunda aos espíritos sábios que o ditaram e que consentiram se servirem de mim. Observemos. Então, Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, que é um compêndio doutrinário em síntese, que geralmente costuma se pular, que já queremos logo respostas, Kardec vem falar sobre a necessidade de estudarmos a doutrina continuamente, de uma forma metódica. Inclusive tem um conceito que eu reputo extraordinário, quando ele diz assim, que o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Não é a postura carrancuda, não é o ortodoxismo, nada disso. Quando vocês olharem para a foto do Kardec, vendo aquele homem assim, sério, gente, o pessoal tirava foto assim, em 1860, beleza? Mas Kardec era uma pessoa extremamente sensível, alegre, firme, um educador por excelência, que falava vários idiomas, que foi criado órfão de pai e avô, pela sua avó e sua mãe, sensibilizadas. Aos 10 anos foi enviado para um instituto para estudar com uma referência de educação, inclusive incompreendida até hoje. Será modelo para a educação do futuro. John Henrique Pestalozzi, o pai da escola nova, a escola que promove a educação. Guardem, mãos, mente e coração. E a educação não se limita à instrução que caracteriza os métodos atuais, principalmente no Ocidente. Como eu disse, resultado, formar soldados. Não, não é essa a educação. Educação é a arte de formar caracteres, mudança de hábitos. Olha que beleza. Construção no tempo e no espaço de valores, princípios. E como eu citei, mente, educar a mente racional, a desenvoltura crítica, analítica, observacional. Isso é ciência. Ciência não é só comprovação, ciência é observação também, que abre para comprovação amanhã. Olha que beleza. Educar as mãos, o que significa, gente? Mão na massa. Isso está no Antigo, no Novo Testamento. Citarei apenas Tiago, na sua epístola, a fé sem obras é morta. É necessário a religião pura e imaculada de visitar os enfermos, cuidar dos idosos, etc., etc. Ou seja, a caridade como um dever moral que engrandece a alma e nos habilita em todos os sentidos, físicos e espirituais. Físicos, tato, olfato, paladar, audição e visão. Ponto. E o coração, Carlos Alberto? Vou trazer um conceito do filósofo Emmanuel, quando diz que a filosofia por si só não é suficiente. É necessário a associação da filosofia com a ciência operacional para que abra um outro ângulo, o ângulo do sentimento, da religiosidade. Não religião tradicional como conhecemos. É a religião que parte do coração, relação, sentimento, compreenderam? Que desenvolve intuição. Intuição não é mediunidade, viu? A mediunidade começa na intuição e termina na intuição, mas a intuição é uma percepção interior. Olha que beleza, de profundidade. Isso é espetacular. Vale uns seminários para falar só sobre intuição. Então, Kardec surge num cenário extraordinário em França, século XIX.
Então, a teoria moral espírita, para que a gente possa falar com simplicidade, com objetividade, primeiro, nós temos que construir, nós temos que elaborar um pensamento que necessita de história. Nós precisamos de contextualizar aquele instante em que a doutrina surge, para que a gente não caia na esparrela, como aconteceu comigo e talvez com a boa parte de espíritas que acreditávamos que o espiritismo nasceu por comunicações espíritas apenas. Fator mediúnico. Kardec está dizendo isso, Carlos Alberto? Tá, ele está falando que a doutrina não é dele, que ele foi instrumento. Mas nós precisamos de entender que instrumento é esse. Que gigante foi esse homem. E, aliás, um pensamento filosófico. O homem é conhecido pelo tamanho da sua generosidade. Pegaram aí? E quando eu falo homem, eu estou falando o fruto, o filho da humanidade ideal, real. Nós vivemos em sociedade e dizemos por aí que vivemos num mundo civilizado. Os espíritos nos desautorizam nesse sentido, porque eles afirmam que nós vivemos num contexto de informações. Portanto, somos cidadãos informados, mas não somos civilizados. Porque se fôssemos, respeitaríamos o próximo. A fraternidade seria o nosso diálogo único. A caridade, o princípio básico da educação espiritual, fomentando ações que nos auxiliam, inclusive, para abrir os horizontes mentais. E a liberdade que discutimos ideologicamente terá uma outra dimensão. Porque hoje os homens buscam a liberdade e não a encontram, porque encarceram em si mesmos, nos seus limites. O que deveríamos buscar, na verdade, é compreender quem somos, que lugar que ocupamos e para onde vamos. Num sentido unificado e não particionado. O assunto é complexo. Então, observem, Kardec, criado por mães, a dar um toque fundamental no que remonta à sensibilidade. E por que não dizer da ausência paterna, que de alguma forma, numa manifestação psicológica de qualquer criança, busca-se transferi-la, supri-la, através de educadores. Então nós podemos vislumbrar, isso é um arrobo, é uma ilação de minha parte, mas com 10 anos, aquele menino longe da mãe e da avó, na Suíça, no Catão, junto com um educador amoroso, por certo, esse homem se torna um pai espiritual de Allan Kardec. E ali ele vai vencendo os seus limites e sendo forjado por um método extraordinário, educando mãos, coração e a mente. Para que aos 18 anos pudesse voltar, agora para viver em Paris, na capital luz. E o que aconteceu naquele processo, naquele período? A França recebia pelas vias da reencarnação franceses que trariam consigo uma bagagem diferenciada sob o ponto de vista intelectual. E outros espíritos que estavam espalhados pelo mundo, que depois, por circunstâncias naturais das afinidades, foram atraídos para a França, para estudar, principalmente uma matéria extraordinária em Sorbonne, o espiritualismo racional, que era o glamour de todos os sonhos iluministas, humanistas, a partir do século XV, chegando em França com aquelas discussões de tantos filósofos. Vou citar apenas Rousseau.
Um pouco à frente, vamos citar em outro espaço de tempo, numa outra dimensão, mas não menos importante, Immanuel Kant e tantos outros. Num cenário que recebera, por exemplo, Hahnemann, o pai da homeopatia, que para alguns pesquisadores, numa linha reencarnacionista do próprio Paracelso, dialogando com uma medicina que transcendia a medicina tradicional, e sem perder qualquer importância, precisamos de citar o pai do magnetismo animal, aquele que trouxe a teoria do fluido cósmico universal. Trata-se de Franz Anton Mesmer. E no final do século XVII, apresenta-se um homem gigante, Minet de Biran, o pai da psicologia, que na época tinha um outro sentido. Não a psicologia de hoje, sob o ponto de vista, inclusive, da autoajuda, mas da psicologia que promovia o ato-ajuda. É diferente. Porque tratava a alma encarnada. E olha que ele não tinha conhecimento do mundo espiritual. Mas começa a trabalhar junto à humanidade a ideia de que o espírito, a mente, ela não surge do cérebro. Não é o cérebro a mente, a nossa mente, o condutor da alma. O cérebro é apenas um órgão de manifestação, pois a mente está numa outra dimensão, numa discussão metafísica e etc. Pessoal, isso é muito importante, porque as discussões que são desenvolvidas entre os intelectuais fomentaram um ambiente espetacular. E só para vocês terem uma ideia, a maioria das questões tratadas no Livro dos Espíritos, sobre o ponto de vista da primeira parte da discussão do Criador, da terceira parte das leis morais, que começa com a lei divina e natural, olha para vocês verem, esses temas eram discutidos nesse cenário, nas escolas. Olha que beleza! Então, as questões que Kardec levanta não surgiram por acaso. Foram frutos que foram sendo colhidos na sociedade, dando base para uma discussão que favoreceu o intercâmbio entre a terra e o céu e a terra. Pois bem, então, colocado esses pontos, eu me sinto na obrigação, então, de dizer para vocês o seguinte: o Espiritismo não pode ser estudado por recorte, como muitos de nós fazemos, como se fôssemos juristas que ficamos citando alguns trechos, não é? Artigo tal, princípio da Constituição YZ, para fundamentar os nossos pontos de vista. Embora muitos casos feitos com habilidade, de forma convincente. E muito menos ficarmos citando textos que comovem, mas que não sugerem uma reflexão sobre o que o Espiritismo realmente propõe. Então, como eu estava falando no início, nós vamos nos deparar com alguns conceitos que são dogmáticos em Espiritismo. Vale uma observação. Todas as vezes que nos depararmos com a palavra dogma, é necessário diferenciar. Começamos por aí. Dogma religioso. É o mesmo que num documento, não é? Numa Constituição, para dar um exemplo, nós temos aquela cláusula que é pétrea, que é inquestionável, inviolável, irremovível.
o espiritismo quanto dogma. O diálogo é o dogma sobre o ponto de vista da ciência. Qual é a diferença? A reencarnação é um princípio dogmático espírita. Por quê? Porque o espiritismo se fundamenta no princípio da evolução. E não é possível discutir evolução sem a justiça divina que nos oferece a reencarnação como uma lei natural. Mas, sobre o ponto de vista da ciência, dogma é aquele fulcro de irradiação que nos convida para o estudo. Como que você vai estudar se você não questionar? O estudo pressupõe análise de conteúdo e desenvolvimento de conhecimento que vai nos projetar para a sabedoria mais adiante. Compreenderam o que eu quero dizer? Então, nós temos em Espiritismo estes princípios, que eu posso elencar aqui rapidamente. Deus é um princípio doutrinário, é a causa primária. Aliás, tem uma tradição no mundo espiritual, narrada pelo espírito Humberto de Campos, que tem muito sentido. E eu, particularmente, na minha humilde opinião, vejo fundamento, sim. Quando Kardec organizava as questões do Livro dos Espíritos, ele estava em dúvida. Por onde ele ia começar a obra? Por onde? Aí um dia, uma noite, meditando, inverno em Paris, uma chuva, um frio intenso, ele já estava, já horas avançadas, Amélie Gabrielle Boudet, essa mulher gigante, que precisa de ser conhecida por vocês. Pois, na época, a mulher não tinha muito espaço sobre o ponto de vista da apresentação, da sua contribuição enaltecida, mas não dá para falar de Kardec sem falar de Amélie Boudet. Pesquisem sobre ela. E agora está aparecendo documentos e histórias que, inclusive, desautorizam algumas fantasias, lendas que foram criadas no tempo. Porque, por falta de recursos, as pessoas, até com boas intenções, inventaram algumas coisas. Mas é assim, e por isso a ciência chega nos nossos dias. Cuidado quando a palavra ciência é utilizada no cenário, porque também é uma palavra adequada para disfarçar algumas teorias que querem, na verdade, confundir. Eu falo ciência, ciência séria, ética, e, acima de tudo, aberta para mudanças, para progresso, e que dialoga o tempo todo com a moral, com a espiritualidade. Essa é a ciência de profundidade. Então, continuando. Então, nós temos Kardec em dúvida. Amélie despede. Você não vai dormir? Daqui a pouco, daqui a pouco. Ela se recolhe. E ele? Como eu vou começar o Livro dos Espíritos? De repente, ele olha no vitral e vê um peregrino embrulhado em jornais, capengando pelas ruas. Naquela época, muitas pessoas morriam congeladas nas esquinas da Cidade Luz. Então, ele reflete e chega na conclusão que a doutrina espírita veio para dialogar com os homens e os homens se tornarem melhores, caridosos, bondosos, justos, amigos. Então Deus realmente tinha que ser o criador da obra. A primeira questão filosófica, e não aquele Deus de quem é Deus, o nominativo que delimita, mas o Criador, a inteligência. Naturalmente, a inteligência suprema do universo dá uma ideia racional. É uma inteligência de profundidade, a inteligência plena em amor e justiça. E por aí vêm os diálogos filosóficos. Então Deus, a reencarnação, a mediunidade,
a influência dos espíritos na natureza, em nossas vidas. São princípios doutrinários. Mas, meus amigos, eu posso dizer, isso é uma dedução minha, não é palavra final sobre o ponto de vista comprovado ou racionalizado é melhor, não é comprovado, racionalizado, porque isso é de foro íntimo, isso é de responsabilidade de quem pronuncia. Mas eu posso dizer, na minha concepção humilde, que o princípio mais importante que nós precisamos de estudar em Espiritismo é Jesus. Por uma razão muito simples. Porque o Espiritismo, como ciência, ele dialoga com uma teoria que é extraordinária, que o mundo não tinha ainda estudado. Tarefa do Espiritismo foi revelá-la, foi desenvolver a teoria da comunicação com os espíritos. O túmulo deixou de ser inviolável, passou a ser um portal. Antes os espíritos se manifestavam, mas agora, com responsabilidade, com crítica, com respostas, com perguntas, num diálogo que aproxima corações. Deixaram de ser assombração, fruto da imaginação, não é? Das imagens criadas pelo ego. Não. As vozes dos céus são os homens que deixaram os corpos e voltaram para uma pátria que é a pátria espiritual, o mundo primeiro, para inclusive nos dizer que precisávamos estudar a matéria com mais profundidade, não sobre o ponto de vista separativista. Mundo espiritual e mundo dos encarnados. A filosofia de profundidade propõe unidade, obviamente pelos princípios da dualidade. O que eu quero dizer? Que Deus está em toda parte, que o universo não é dividido. Quando Jesus disserá, na casa de meu Pai há muitas moradas, ele está refletindo conosco sobre a unidade. Nós somos copartícipes de um processo. Somos indivíduos, mas somos semelhantes no que remonta a um processo de evolução, do progresso. Estagiando em cenários, em etapas, em épocas distintas. A definir que somos irmãos dos minerais, dialogamos com o mundo subatômico do microcosmo, até percorrer as faixas animais em busca da transcendência do cosmo. Portanto, Deus é o Pai e somos filhos. E dentro desse princípio filosófico existe, então, uma lei divina intitulada igualdade. Igualdade sugere a integralidade do filho com o pai. O pai se relaciona com todos igualmente. Portanto, não há privilégios. Existem leis imutáveis. Mutável é o ser em evolução. Aliás, redundância, né? E eu gosto de diferenciar para os amigos a palavra evolução da palavra progresso. A evolução é um sentido muito amplo que oferece mudanças, estágios. É certo dizer que uma doença evolui, da mesma forma que a reparação também evolui. Então nós evoluímos, mas em qual sentido? Precisamos de refletir sobre o tema. Agora, o progresso é uma lei inderrogável. Então ninguém retrograda. Esse é um princípio dogmático espírita.
Mas não é cláusula pétrea fechada, sob o ponto de vista que você não tem que questionar. Pelo contrário, não diga amém. E tomara a Deus que você não concorde. Confesso que eu muitas vezes me empolgo mais com a negativa, com a refutação, com a réplica, porque sugere debate. Não foi uma sugestão apresentada por Platão na época da filosofia clássica? Diálogo, diálogo permanente, diálogo consigo mesmo, diálogo com o próximo, diálogo com Deus. Você dialoga com o seu cãozinho em casa? Você dialoga com as plantas? Você já tem comprovação que elas dão respostas? Compreenderam? Nós podemos dialogar com os espíritos, ou seja, em busca do conhecimento. Qual o fundamento da teoria moral espírita? Kardec questionou. Porque cada questão do Livro dos Espíritos abre um diálogo com várias tradições. Observem os textos de Emmanuel. Quantos ele fala de Hermes Trismegisto no Egito Antigo? No livro Ave Cristo tem um diálogo entre dois personagens. Ave Cristo, psicografia de Francisco Cândido. Basílio, um cristão, filósofo de 70 anos, com Tassiano, romano, inteligente, mas necessitado de conforto e de esclarecimento. Basílio diz assim: eu viajei para estudar no Egito Antigo, em Gizé, com os sacerdotes. Por que isso está escrito lá no romance do Emmanuel? Só para dizer da cultura? Só para enaltecer a erudição? Para o arrogante pedante intelectual, isso é valor. Quanto mais a palavra rebuscada, quanto mais citação, dá aquela engrinaldada intelectual para dar autoridade, o currículo primordial. O academicismo aqui é outro. É uma proposta de profundidade. O Emmanuel está dizendo, lá no Egito você vai encontrar muitas coisas. Porque, aliás, Kardec fala sobre o tema. Vocês vão encontrar no livro A Gênese, no livro dos Médiuns, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, expressões tais como: o Espiritismo é uma chave que faltava para a humanidade. Para a humanidade, prestem atenção, recolher os recursos esparsos, sem sentido, que se tornaram elementos para religiões místicas, para fomentar, como eu disse, a superstição, face à ignorância dos povos. Então, os profetas da antiguidade criaram os mitos, as lendas. Isto é espetacular, porque o símbolo, ele tem a missão de velar. É um baú trancado, é a arca da aliança hebraica que viaja no rio da vida para, num determinado momento, ancorar num porto em busca de um praiano que está interessado em recolher os elementos que a água da vida oferece. Compreenderam? Então, o Espiritismo, ele dialoga com a essência do cristianismo, com princípios metafóricos do culto judaico, com as tradições indianas. Ele bate um papo muito legal com o livro dos Vedas, com a filosofia de Confúcio, de Zoroastro. E aí nós podemos lembrar de Lao Tse. Então a gente
pode passear na cultura helênica, nórdica, os celtas, os druidas. Você vai encontrar espiritismo lá. Nossa, que beleza, então o espiritismo... Não, calma. Não empolga com o espiritismo para dizer que o espiritismo é tudo. Não. Pois Kardec afirma que o espiritismo não tem a última palavra. O espiritismo é uma chave, é um instrumento para que nós possamos abrir os portais do conhecimento. E qual conhecimento? Conhecimento de profundidade. O conhecimento de si mesmo. Conheça a ti mesmo. Pois conhecendo a essência, a individualidade, aí nós vamos para uma outra dinâmica dual, que é conhecer a existência. E você vai conhecer a existência vivendo a existência, se embrenhando nos processos do despertar da consciência. Qual é a teoria moral espírita? A teoria moral espírita, ela está planificada no diálogo do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A definir que o Espiritismo nos coloca diante do altar sagrado da sabedoria vivencial, pela lei do amor, que concede a cada um conforme suas obras. Então, quando nós nos despertamos quanto homens, no dizer de Agostinho, vai despertar uma faculdade especial, a livre escolha. E observem o que eu vou dizer. Item 20 do livro A Gênese, capítulo 18, 4ª edição. Anotem, porque é valioso o que eu estou dizendo. Na 5ª edição, que normalmente é a obra que vocês vão encontrar com facilidade, vocês não vão encontrar esse item. E eu gostaria de trazê-lo. A guisa de fundamentação para o que eu vou trazer em síntese como a teoria. Quando Kardec diz assim sobre o Espiritismo, que secunda toda a regeneração que vivemos. E ele fala assim, que é o Espiritismo filosófico. Não o espiritismo ridículo inventado por uma crítica zombeteira, mas o espiritismo filosófico, como compreende qualquer um que se dá ao trabalho de buscar a amêndoa em sua casca. Pelas provas que oferece das verdades fundamentais, ele preenche o vazio que a incredulidade criou nas ideias e nas crenças. Pela certeza de que dá de um futuro conforme a justiça de Deus e que a mais severa razão pode admitir. Atenua as amarguras da vida e previne os funestos efeitos do desespero. Fazendo conhecer novas leis da natureza, ele dá a chave de fenômenos incompreendidos e de problemas insolúveis até hoje, destruindo ao mesmo tempo a incredulidade e a superstição. Para ele, não há nem sobrenatural nem maravilhoso. Tudo acontece no mundo em virtude de leis imutáveis. Longe de substituir um exclusivismo por outro, o Espiritismo se apresenta como: cheguei onde que nós queríamos. O Espiritismo se apresenta como campeão absoluto da liberdade de consciência. Combate o fanatismo, sob todas as formas, cortando-o pela raiz, anunciando a salvação para todos os homens de bem, assim como a possibilidade para os mais imperfeitos de chegar, por seus esforços, pela expiação e reparação, à perfeição única, que leva à suprema felicidade. Em lugar de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o porto que pode chegar. Ele não diz, fora do Espiritismo não há salvação.
mas com o Cristo, fora da caridade, não há salvação. Princípio de tolerância que ligará os homens num sentimento comum de fraternidade. A unidade aí, em vez de os separar em seitas inimigas. Aqui está o pulo do gato. Qual é a proposta do Espiritismo? A fundamentação moral, trazer Jesus para os nossos dias, para unificar os corações, para que a gente possa compreender que toda separatividade é teoria, é heresia do egoísmo, e muitas vezes sugerida, fomentada por mentes brilhantes, que em alguns casos inconscientes são manipuladas, mas outros são mentes que sabem que para impedir o progresso da humanidade, quanto mais divisão, melhor. Quanto mais complicações, desinformações, ataques à ordem, à disciplina, mais você espalha o rebanho. E, de alguma forma, continua conectado por algumas ideias, por algumas propostas, mas que o tempo todo fomentando que os seres continuem avançando sobre o ponto de vista da ilusão, que sugere ganância, ambição, para não se perder privilégios, o status quo das paixões, do menor esforço. A teoria moral espírita é a teoria do amor, da liberdade, da fraternidade, da igualdade. Mas não no sentido, prestem atenção, filosófico, que nós empreendemos na Terra precipitando os acontecimentos, nos julgando detentores de poderes sobre os outros. Não. O diálogo é íntimo. É a psicologia de profundidade. Perceberam? Mas aí entra um aspecto muito importante que precisa de ser estudado. Quando criados, ou melhor, quando atingimos a faixa evolutiva alminal, nas primeiras reencarnações, o espírito não tem responsabilidade moral, porque ele desconhece. Eu vou começar a trazer alguns pontos aqui que vale anotação para quem gosta dos detalhes. Então nós aprendemos com a teoria moral espírita que os espíritos, nos primeiros lances das reencarnações, na faixa hominídea, eles são simples. Portanto, há uma expressão no Livro dos Espíritos extraordinária. Nesse estágio evolutivo, há nulidade moral. Espírito é simples. Ele é infantil. Você não pode exigir de uma criança um comportamento de um adolescente. São etapas no processo. Vocês se recordam da expressão paulina em Romanos, quando ele diz assim: quando eu não sei, o que eu faço é lei? Quando a gente não sabe, a gente vai fazendo. Até que uma notícia nos visita dizendo: olha aí, isso não é bem assim. Por que não por aqui? Aí se desperta, abre os olhos. Aí faz a tentativa. Aí constata que é melhor realmente. Naturalmente, a descoberta vai nos chamar para um outro estágio. E aquela experiência que ficou pelo caminho, pelas novas escolhas, na verdade o espírito não perde. Ele guarda, ele leva consigo. Perceberam, pessoal? Então é aquela história, aquela abordagem de Jesus sobre o que a traça e o ladrão não podem tirar. O reino dos céus é constituição. Ele é construído, ele é concebido na nossa intimidade.
Mas à medida em que nós vamos aprendendo, há um movimento psíquico que caracteriza a expansão mental. O conhecimento liberta. Liberta do quê? Do limite. Ele abre uma porta. Então, quando você põe um pé numa nova dimensão de conhecimento, a sua percepção interior vai ser acionada. E você vai começar a vasculhar o que, de novo, lhe será revelado. Nesse momento, aquilo que ficou para trás, quando a gente volta, por repetição, por hábito, por atração magnética, num determinado momento pode favorecer um bem-estar. Mas a chamada para o futuro estará, de alguma forma, nos inspirando a deslindar do que ficou. E quando a gente rompe com a tradição que está fixada em nós mesmos, nós nos sentimos leves, motivados para uma nova experiência. Esse diálogo, ele está trazendo para a gente uma ideia muito simples sobre o que vem a ser a faculdade em desenvolvimento chamada criatividade, livre-arbítrio e ação da vontade, que é um impacto que determina o movimento. Olha que interessante. Então, nos primeiros movimentos da alma, em que estamos impulsionados pelo progresso, o progresso é dentro, é motivação interior. Então, vejamos, percebamos Deus de novo dentro da gente. E essa força, ela vai como que, de uma forma implícita e explícita, dando um colorido para a nossa vida. Aí vem o encantamento, a motivação. Nesse cenário despertamos aspectos das emoções, dos sentimentos, nos associamos com outros que estão no aprendizado. Mas até agora eu estou falando de um cenário bem infantilizado, muito mais próximo dos animais que se movimentam, pautados no prazer e na dor, no desejo e no medo. Observemos como que o diálogo ele perpassa as linhas filosóficas, psicológicas. Então é o ego, é o superego, é a transcendência, é a imanência. E nessas linhas de ação e reação, observemos esse cenário. Ação e reação. E agora eu dialogo com você sobre o pensamento. Pois quando você gera um pensamento, você cria, você elabora como um ser que é co-criador do universo. Você vai gerar, numa linguagem da física atual, nos horizontes da quântica, etc. É só uma analogia, tá bom? Ou melhor, uma semelhança de conceitos. Nós vamos dialogar com o tempo e o espaço. Porque a percepção de tempo hoje está modificando. Nós estamos sendo chamados para verificar os eventos que caracterizam os processos evolutivos dos ciclos, pequenos ciclos, ciclos maiores. Tudo que acontece na nossa vida foi gerado por nós mesmos. Então hoje eu começo a sair daquele contexto de que existe uma força lá de fora que está impactando, determinando para que eu faça isso e aquilo. Eu começo a olhar para um potencial, para uma máquina, simbolicamente, que atua, que está funcionando, que não para.
Jamais. E o combustível dessa máquina é o sentimento. A performance dessa máquina é o plano analítico, racional. Então, observemos. Você se propôs a participar deste evento. Esse evento foi determinado um tempo, num espaço X. Quando terminar esse evento, que foi elaborado pelas fontes irrigadoras, e num processo de assimilação nós fomos adequando, fomos chegando junto, mas depois que terminar o tempo e espaço, naturalmente ele vai gerar uma novidade, vai abrir uma outra porta, tempo e espaço, para você operar com o conteúdo, com a memória, com as emoções, com os sentimentos que aqui foram fomentados. E assim a vida vai se transcorrendo, a vida vai se renovando por eventos que são criados, co-criados pelos espíritos que somos nós, as vozes de Deus no universo. Olha que especial. E, naturalmente, o que nós criamos, o que nós geramos e sustentamos, nós nos responsabilizamos. Então, nós vamos nos deparar com a teoria moral espírita, que dialoga, portanto, com as consequências das escolhas. Com as nossas escolhas. Então, para trazer uma ideia que foi disponibilizada aqui virtualmente, a nulidade é uma explicação, sim, para os planos que caracterizam a infantilidade do espírito. Certo? Então, nós vamos aprendendo em Espiritismo, em vários lances, em várias mensagens contidas na obra espírita, Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, e no Glamour do Céu e Inferno, e do livro A Gênese, que são 2 livros que trazem a teoria moral espírita desenvolvida por Kardec, recolhendo todo o arsenal de orientações que foram trazidas pelos espíritos nos 3 primeiros livros. Mas agora nós vamos caminhar para os planos do território do coração, quanto semeadura e colheita. Pois a lei divina está sendo esculpida na sua consciência. Então, quando falamos assim, a lei divina fala conosco, ouçamo-la. Que lei divina é essa? Isso é um chip que Deus colocou na sua intimidade? Gente, quando criados, centelhas divinas, todo o potencial está em germe, como a semente encerra o que virá a ser uma árvore no futuro. Compete na arte do viver desenvolver a cultura desta árvore. E aí vai só um papo filosófico histórico. Eu dialogava com a minha filha hoje. Ela falava sobre cultura. Eu falei assim, filha, essa palavra foi uma das mais esvaziadas do nosso dicionário. Porque ela vem da cultura grega, do dicionário, da linguística da época. Cultura é cultivar a alma, fazendo uma associação às atividades do campo. Como cultivas uma flor, deves cultivar a sua alma. E como cultiva? Pelo investimento em virtudes e em sabedoria. Mas voltando, quando adquirimos imperfeições, Carlos Alberto, agora você chegou onde que eu queria. Porque onde a gente aprende a ser egoísta? Eu vou trazer uma teoria de Rousseau. Quando nascemos, somos almas puras. Isso é figurado. Em convívio social, a gente assimila. Naquele fenômeno cópia-cola,
da convivência. A gente vê o outro fazendo e quer copiar. Deu aí? Na verdade, nós podemos ser influenciados a partir das tomadas mentais que nós cultivamos. Então, se somos engaiolados nos planos do egoísmo, é porque, de alguma forma, nós já fixamos caracteres nestas linhas, por repetições em várias oportunidades reencarnatórias. E quando agimos descolados de nós mesmos, ou seja, da essência divina, a nossa possibilidade de erro é maior. Em convívio social, nas relações imperfeitas pautadas no que descola o homem de si mesmo, nós vamos criando sistemas, e muitas vezes sofisticados, que fomentam a paixão. E nos engaiolamos, nos encantamos com o cântico da sereia. E por isso, trancafiados, nos permitimos, nas linhas que amanhã a própria lei do progresso vai nos inspirar a deslindar, para que a gente possa tirar a camada imperfeita e não mais ver em parte a vida. Passar a ver com os olhos de profundidade. Bem-aventurados os que têm olhos de ver. Pegaram aí? Precisamos da luz para ver. Não é assim um cenário? Para você ver a praia durante o dia, você concebe a praia com magnitude porque tem a luz do sol. Então a luz é intermediária. Esse é o papel dela. Certo? Trazendo Jesus como a síntese vivenciada de todos os tratados divinos semeados por Deus na Terra, como eu disse, através das diversas filosofias, escolas nobres, belas, justas, Jesus vem ao mundo para nos mostrar que o testemunho vivencial é fundamental para que a gente faça luz no caminho, e essa luz é que nos garante a sobrevivência, a autossuficiência, a autolibertação. Por isso, vamos lá, a teoria moral espírita é a teoria pautada na evolução e no progresso, que nos explica os diversos lances evolutivos, os ciclos que vão demonstrar os estágios que o espírito perpassa para atingir a vitória plena, a consciência desperta, vendo o Senhor da vida face a face. Olha para vocês verem, eu estou trazendo conceitos filosóficos pautados inclusive nas falas de Jesus. Vou dar uma como exemplo. Eu e o Pai somos um. Eu não vim de mim mesmo, mas vim em nome daquele que me enviou fazer-lhe a obra, cumprir os seus mandamentos. Do que ele está falando? Da concepção de Deus na dinâmica evolutiva do Cristo. A definir que cada um de nós percebemos, concebemos a divindade no estágio que nos encontramos. Ninguém vai te falar de Deus, a não ser trazendo conceitos, que para muitos são apenas conceitos, não são realidade, porque não foram vivenciados. Realidade é o que está dentro, não é o que está fora. Não adianta você sentar, reencarnar com Allan Kardec, ficar com ele 60, 70, 100 anos, ouvindo as histórias, os ensinamentos vivenciados por ele. O grande lance é você estar com ele, pegar na mão e dizer assim, me dá uma força porque agora é comigo. Lembram quando Jesus dissera na cruz, Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes?
Isso é um dos maiores enigmas para o estudioso da evolução. Porque quando com os discípulos ele dissera, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Mas na hora do testemunho é Deus meu, Deus meu, Deus meu. Compreenderam a relação do ser com ele mesmo? Com o Pai que está em toda parte? Dentro e em todos os lugares, em todos os corações? Tem uma oração do Cristo que para mim é extraordinária, do capítulo 17 de João. Quando ele ora pelos discípulos dizendo, Pai, Pai, eu não vos peço que os tire do mundo, Pai, que os livre do mal, para que eles estejam comigo como eu contigo estou. Ele está falando de unidade. Mas ao mesmo tempo ele diz, não vos peço que os tire do mundo, porque no mundo eles precisam de experienciar, é vivência. No cenário evolutivo, no cenáculo espírita, nós vamos ouvir muitas expressões, expiação e prova. Prova são os testes necessários. Expiação é a oportunidade de reconsiderar, de reparar. E isso brota de dentro para fora. O processo expiatório é aquele movimento do arrependimento que nos auxilia a vencer o remorso. Didaticamente, remorso, ficar remoendo, andando em ciclo, fechado na culpa, no medo, na insegurança, com fome, com sede, vitimizado, palavra muito em voga, é a teoria do menor esforço, que é melhor, é mais fácil transferir do que absorver, do que tomar a resolução no ato do dever moral para implementar a caridade. E caridade, vai a dica, nos tempos de Kardec tinha uma outra conotação, bem diferente dos dias atuais. No nosso momento histórico, caridade é confundida com beneficência. A caridade, na verdade, passa pela beneficência porque nós temos que dar um recado para a humanidade. Pois se não fizermos, não seremos felizes, não nos sentiremos completados, iluminados, porque nós precisamos de trabalhar todas as faculdades, dentre elas, o auxílio ao semelhante. Porque é um irmão do caminho. Mas a caridade, nos tempos de Kardec, os espíritos elucidam, tem toda uma filosofia que equaciona os dramas da psicologia espiritual, benevolência, indulgência, perdão, são virtudes exponenciais que impulsionam a alma para voos ao inimaginável. Com isso, nós podemos concluir que a teoria moral espírita não pode ser confundida com expressões que limitam-a, ou mesmo assimiladas como doutrinas castradoras do domínio, da submissão, das tradições que foram adulteradas pelos homens, interpretadas falsamente, e criaram, por exemplo, teorias como o inferno, o céu, o purgatório, a religião dos bonzinhos que são premiados, ou dos maus que são trancafiados, expurgados. A teoria moral espírita, meus amigos, é o tema central do espiritismo. Então a gente passa observando todos esses princípios, conceitos, histórias, revelações, comunicações dadas pelos espíritos, para que a gente possa ter um time, pois é respeitado. A providência divina aguarda que a gente caminhe na direção da fonte, para beber da água limpa.
Mas nessa senda nós vamos ter muitas experiências que vão nos auxiliar a chegar no ponto final, no objetivo da perfeição, da unidade divina. Por isso, é natural que a gente sinta vazio existencial, que a gente se apoie em transferência, que a gente crie ídolos santos, para que a gente se emocione com as histórias do semelhante, ou nos motivemos com a luz daqueles que caminharam um tanto mais. Mas guardem o que eu vou dizer. É importante conhecer o jardim, se encantar com as flores, sentir o aroma, mas é importante que reconheçamos o papel do jardineiro, que é o Pai, conforme a parábola contada por Jesus no capítulo 15 de João. O meu Pai é o pomicultor, eu sou a videira, e vós sois as varas, os ramos. Aqueles que não estiverem em mim, secarão, morrerão, e serão lançados no fogo, para que haja transformação. Olha que beleza! Nós temos que celebrar essa parábola, porque na verdade Jesus se coloca como a videira. A expressão é essa. Mas por que não pensarmos no Cristo? Na árvore como símbolo que consta no jardim do Éden dos judeus, ou do aprendiz Moisés que bebeu da fonte egípcia. E nas tradições orientais a árvore simboliza a vida, simboliza a unidade divina, a necessidade nossa de estarmos na terra com as raízes para ter a experiência, mas os seus ramos se projetarem na direção dos céus para que haja a conexão mediúnica pelas influências benditas, ao mesmo tempo mostrando que nós somos viajores do universo e estamos estagiando neste cenáculo, nessa terra bendita, que é o planeta Terra, mas que não é a única e muito menos definitiva. Então nós vamos como que tirando as capas e observando o porquê os espíritos afirmam que a reencarnação é um projeto de evolução. É para progredir. Ah, mas lá no Evangelho eu vou encontrar expressões como dívida, como pagamento de débitos. Como que fica isso? Linguagem figurada. Porque, na verdade, não existe uma contabilidade que fica avaliando débitos e créditos. Isso é figurado, meu amigo. Na verdade, nós temos um anseio que é divino de acertar, de trabalhar, de caminhar, sermos felizes. Só que nós vamos fazendo ajustes técnicos, nós vamos nos adequando às situações e em determinados momentos nós mesmos descaracterizamos um dos princípios fundamentais da evolução, que é o mérito. Sem batalha, sem esforço, não atingiremos a vitória. Por isso, os espíritos superiores nos auxiliam, mas nós precisamos de nos relacionar com eles e aprender como fazê-lo. Da mesma forma que precisamos nos adequar e aprender a conviver com aqueles que estão no mesmo nível, simbolicamente, e juntos darmos as mãos para poder auxiliar os que estão na retaguarda. Então eu quero dizer para vocês, em síntese, que estamos na Terra e precisamos de descobrir qual que é a finalidade da vida para existir com qualidade. Para desenvolver, portanto, as faculdades da alma, a teoria espírita, a redundância. O que ela projeta em nível moral é que precisamos compreender o valor da razão, da análise,
da imaginação, dos sentimentos, compreendendo a importância da vontade como um impacto determinante, que precisa de ser acionada. Dialogue com você mesmo, dialogue com o seu corpo, dialogue com as suas emoções, com os seus sentimentos. Mas não permita que eles te dominem. Você tem que dominá-los. Para isto, existe uma fonte irrigadora que te ajuda. Ela não está lá fora, ela está dentro. É a sua sensibilidade que abre as portas para a voz da consciência, que nós damos tão pouco espaço. Então, pelo esforço, pela vontade, Deus não dá prêmio, somos nós é que adquirimos. Somos nós que abrimos as portas. E a lei revela, porque a lei está na natureza. Abra as portas, saia para fora, veja o sol, abra os olhos, sinta a natureza, respire com profundidade o ar, que você vai ter respostas. A natureza é pródiga. No sistema interior, complexo, o fenômeno é o mesmo. Então estamos desenvolvendo virtudes. Uma delas a empatia, como eu disse. A empatia é fundamental nesse momento, mas a evolução, ela é pessoal. As responsabilidades são intransferíveis. Compreenderam? Então a cooperação faz parte desse sistema. Respeito aos valores e o tempo de cada um. Sentimento original do perdão. Eu vou caminhar para o fim apoiado no perdão, que é um dos valores mais extraordinários que se transformam em virtudes. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a questão, vou citar apenas a 262 do Livro dos Espíritos. Deus não apressa a expiação. Ele espera o despertar consciencial de cada um. Que pretensão é essa de querer acelerar a evolução dos outros? Uma coisa é quando você responde ao cenário da vida que te chama para servir. Se candidate a lavar o prato, o copo, a oferecer a carona, a ouvir, a compartilhar, das coisas mais simples, das bobagens, aquilo que a gente, muitas vezes por moralismo, acha que não tem importância. Cria sintonia. Lembre-se que Deus espera, Ele nos aguarda. Por isso nós estamos despertando agora e, graças a Deus, inspirados por exemplos de muitos que nos secundam. Mas nada no mundo é tão magnânimo do que sentir o amor, viver o amor, fazer luz com amor. Isso nos traz paz, alimento, reconforto. Então, quando nós formos discutir sobre liberdade, sobre igualdade, volte os seus olhos, a sua atenção para dentro. Porque estes princípios nobres, justos, estudados como leis divinas, vêm por consequência e não na base da força, como as ideologias do mundo querem implementar. Tem um adágio chinês antigo, milenar, que diz assim: o primeiro impulso de uma alma nobre, quando desperta para a teoria moral da vida, é querer consertar o mundo. Peregrinando no solo árido, pontiagudo, escorregadio, depois de quedas, de decepções, de desilusões, essa alma vai cair em si e perceber que o desafio é implementar
os valores espirituais, morais sobre o próprio coração, na terra sagrada, e se tornar pleno com Deus e em paz. Em paz, irradia-se paz. Não é dizer para alguém, tenha paz. É ser a expressão da paz. Lembre-se, as pessoas quando nos visitam, elas têm uma expectativa. A humanidade na sua plenitude espera que sejamos humanos. Para isso, Deus nos concede a oportunidade de vivermos. Viva em plenitude. Deixe máscaras, cascas, moralismo. Deixa isso para depois. Valorize cada minuto da sua vida junto com seu filho, com a sua esposa, com seus pais. Aquele momento no aplicativo que te leva para algum lugar. Ali tem um ser humano que está guiando aquele carro. Não, você não terá a oportunidade de novo de vê-lo. Me recordo do filósofo estoico, imperador romano Marcos Aurelius, no século III, através das suas meditações, que ele nunca imaginara se transformar num livro dos mais lidos da Roma antiga. Ele diz assim: quando um ser humano morre uma parte de mim, pois não terei mais oportunidade de aprender com ele. Lamento aqueles que eu não conheci e bendigo a oportunidade de estar com aqueles que me toleram e que indicam as minhas falhas. Jesus conosco, lembre-se disso, é sinônimo de ampliação da consciência pelo esforço sagrado de modificar o mundo interior. Termino com a parábola das bodas. O reino dos céus é comparado a um rei que vai celebrar o casamento do filho. E sai a convidar muitos convidados. Num primeiro momento, infantilizados, com nulidade moral, somos chamados. Venha para a festa. Mas daqui a pouco nós vamos nos integrar na dinâmica operacional da vida. Quem sabe, em seguida, pediremos um emprego para trabalhar no palácio, serviçais. Mas há de chegar um tempo que vamos nos enamorar dos princípios nobres, da educação elevada, dos aspectos que trazem paz, amor, motivação. Chegará o tempo do nosso casamento. Casamento com uma nova era, com um grande futuro e poder gerar filhos. O Pai vai comemorar. Jesus se autoproclamou o Filho da humanidade. O grande futuro que almejamos. Eis a teoria moral espírita. Que possamos caminhar na direção dele, promovendo o casamento da razão e do sentimento na nossa intimidade para frutificar sempre a luz, brilhando a nossa luz, seguindo a luz do Cristo. Que essa luz nos encante ainda mais e que possamos continuar de mãos dadas como amigos, como servidores, como aprendizes, como irmãos, como seres humanos que queremos humanidade. Por isso, nos matriculamos nessa escola das virtudes. E que Allan Kardec, com essa pleiade de entidades, educadores, terapeutas, profetas, religiosos, irmãos, que eles possam nos inspirar. E que a manjedoura seja a base do início desse renascimento. Lembrem,
O Espiritismo é uma teoria moral que veio para revolucionar, não nos horizontes da força, do privilégio, do poder. Não, não, não. É como nos faz recordar a física, revolução de um astro, colocando naquele périplo, naquela faixa espiraloide que promove a harmonia interior. Eis a arte do viver. E encerramos com um poeta, que num samba disse assim: viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida será bem melhor, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Você é um espírito que nasceu para brilhar. Faça luz, pois não existe beleza maior no mundo do que irradiar o amor de Deus em nós, por nós e para nós, agora e sempre. Desejo a vocês uma caminhada de descobertas, de aprendizado. Nunca se dê por satisfeito, nem diga amém. Busque a sabedoria, como fizera Pitágoras, o criador da palavra. Perguntaram para ele: tens a sabedoria? Ele disse humildemente: os deuses a possuem. Eu amo a sabedoria. Por isso me esforço para aproximar desta fonte inesgotável, sabedor que ainda estou muito distante, mas jamais desistirei, que a gente possa seguir adiante. Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Um beijo, um abraço respeitoso no seu coração. Tenha um excelente final de semana. Valeu, valeu. Até a próxima.